Então, vamos observar como que o pH influencia na ligação do oxigênio pela hemoglobina. Existem duas situações no qual a gente pode ter aí a liberação do oxigênio pela hemoglobina e até mesmo aumentar essa liberação. Primeira situação é quando a gente tem aí a diminuição do pH, ou seja, quando ocorre o aumento da concentração dos prótons, ou seja, dos íons de hidrogênio, ou seja, aumentou a concentração de íons de hidrogênio, ou seja, de prótons, o pH diminui, correto? Então, é certo dizer que toda vez que a gente aumenta a concentração de prótons, o pH diminui. Se o pH diminui, ou seja, um pH ácido, isso leva a uma liberação do oxigênio pela hemoglobina aí aumentada. Uma outra situação aí que pode também aumentar a liberação do oxigênio pela hemoglobina é quando a hemoglobina está na presença de uma pressão parcial de CO2 elevada. Então, toda vez que a pressão parcial de CO2 eleva, ou seja, tem muito CO2, a pressão de CO2 está elevada, esse oxigênio ele é liberado da hemoglobina para ir aos tecidos onde realmente ele está sendo necessário. Então, nesses dois casos que eu acabei de citar para vocês, nós temos aí a redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e, portanto, um deslocamento da curva de dissociação do oxigênio para a direita, como vocês podem observar aqui nesse gráfico que eu coloquei para vocês, aonde nós temos aqui no eixo Y a porcentagem de saturação com oxigênio, obviamente, né? Nós estamos falando aí dessa saturação em relação à hemoglobina, versus a pressão parcial de oxigênio, ou seja, a PO2. Isso, né, medido aí em milímetros de Hg, variando aí de 0 a 120 a pressão, né? A gente nunca fala em relação aos gases concentração, tá, pessoal? A gente fala sempre pressão, então, em relação aí à pressão parcial de oxigênio. Então, toda vez que a gente aumenta a pressão parcial de oxigênio, consequentemente, nós vamos aumentar a saturação da hemoglobina com oxigênio, ou seja, nós vamos aumentar a ligação do oxigênio na hemoglobina, certo? Mas aí nós falamos, né, que quando o pH diminui ou quando aumenta a pressão parcial, né, de CO2, a gente então reduz a afinidade da hemoglobina aí pelo oxigênio. Com isso, se nós temos uma redução da afinidade da hemoglobina com oxigênio, a gente está disponibilizando mais oxigênio para os tecidos. E aí, dentro desse gráfico, nós falamos que há um deslocamento, né, de dissociação do oxigênio, né, da curva de dissociação do oxigênio com a hemoglobina para a direita, como vocês estão vendo aqui, né, nessa segunda linha sigmoide, né, que a gente fala na segunda curva de dissociação do oxigênio, aonde o pH é igual a 7,2, né? Então aqui o autor, né, que elaborou essa imagem, ele está referindo então a um pH aí mais ácido, né? A gente sabe que 7 é um pH neutro, mas com uma tendência aí ácida, ok, gente? Então essa diminuição do pH, ok, 7,2, refere-se então à diminuição, ela resulta em um decréscimo da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e dessa forma em um deslocamento à direita da curva de dissociação do oxigênio, fazendo então o seguinte: se o oxigênio tem menos afinidade pela hemoglobina, ou vice-versa, a hemoglobina tem menos afinidade pelo oxigênio, significa dizer então que agora esse oxigênio ele vai se desligar da hemoglobina e vai para o tecido, que é onde nós temos aí um metabolismo em atividade, uma vez que a gente está elevando o CO2 e elevando e diminuindo, na verdade, o pH, porque se eleva, né, a concentração de íons de H+, e a gente favorece, então, esse oxigênio aí mais para o tecido. Então, a gente fala, né, que em um pH aí mais baixo é necessário, né, uma maior pressão parcial de oxigênio para atingir
determinada saturação de oxigênio aí pela hemoglobina, né? A gente vai precisar de uma pressão parcial maior para saturar os mesmos 50% num pH normal, vamos dizer assim, num pH aonde a gente não tivesse, né, o fator da acidez aí influenciando, ok? E dando prosseguimento, né, a esse assunto que nós estamos falando, qual que é a origem dos prótons que diminuem o pH? Então, vocês lembram lá daquela reação que eu sempre falava com vocês nas aulas presenciais? CO2 reage com a água e forma ácido carbônico, né, que vai se dissociar em bicarbonato e o de hidrogênio. Pois é, a concentração, então, de ambos, tanto dos prótons, né, do IUGH+, e do CO2, nos capilares dos tecidos que estão metabolicamente ativos, ela é maior do que aquela que a gente observa lá dos capilares dos alvéolos pulmonares, né? Aonde a gente tem lá nos alvéolos o CO2 que está sendo aí liberado no ar, que vai ser aí expirado. Então, lá nos tecidos que estão metabolicamente ativos, né? Que o metabolismo está lá trabalhando, esse CO2, então, ele vai ser convertido em ácido carbônico pela enzima anidrase carbônica. Esse ácido carbônico, então, ele perde de forma espontânea um próton, se torna aí um bicarbonato, que a gente sabe já, né, pelas aulas anteriores, que é o principal tampão do sangue, e o próton, né, o íon de hidrogênio aí produzido por esse par, né, de reações, ele contribui para a redução do pH. Então, esse gradiente diferencial de pH, ou seja, os pulmões com o pH mais alto, que a gente pode colocar aí, né, de 7,6, e os tecidos, né, que são metabolicamente ativos aí, com um pH um pouco mais baixo, vamos colocar aí de 7,2, favorece, então, a liberação de oxigênio nos tecidos periféricos e a associação da hemoglobina ao oxigênio nos pulmões, porque assim como um pH de 7,2 favorece o deslocamento do oxigênio da hemoglobina para os tecidos, a gente pode dizer que um pH de 7,6 favorece a ligação do oxigênio com a hemoglobina. Uma vez que o pH está elevado, certo? O sistema, né, entende que não precisa de deslocar oxigênio, então, muito pelo contrário, esse oxigênio, então, ele vai se ligar aí de forma cooperativa à hemoglobina e ele vai migrar nessa hemoglobina, essa hemácia vai migrar para o tecido, onde vai encontrar um pH, né, um pouco mais baixo, 7,2, e lá, nesse pH mais baixo, esse oxigênio, então, vai ser liberado aí da hemoglobina. Ok, pessoal? Bom, esclarecendo aí, né, essas questões, né, da hemoglobina, que é um ponto bem importante na bioquímica, todos os livros, dos mais simples aos mais complexos, abordam. Nós temos também outras proteínas aí, que eu gostaria de citar para vocês, muito importante, vocês vão abordar de forma mais intensiva no terceiro período, onde vocês vão trabalhar a imunologia dentro do módulo DIP, que são as imunoglobulinas, né, ou mais popularmente conhecido aí como anticorpos. Função: defesa, né, do nosso organismo. São proteínas importantes do sistema imunológico que são liberados pelos linfócitos B ativos. Esses linfócitos B ativos, pessoal, eles têm um nome específico, que são denominados então em plasmócitos. Eles então são responsáveis por liberar esses anticorpos. Esses anticorpos, eles apresentam aí 4 cadeias polipeptídicas, sendo 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas, e nós temos variações de anticorpos, ou seja, nós temos diversos isotipos de anticorpos. Nós temos IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, cada um com sua função específica, né, e de maior predominância em algumas regiões, alguns fluidos corporais, sendo que a gente ainda tem subtipos desses isotipos, como a gente tem aí IgG1, IgG2, tá? A gente tem diversas variações, mas de uma forma geral, né, são esses grandes grupos, né, que a gente tem aí secretados, tá? Só para esclarecer para vocês. Então, as imunoglobulinas aí,
elas são formadas de cadeias leves, está aqui representado em vermelho, e cadeias pesadas, e elas apresentam aí, né, uma região, né, que é uma região que chama de região constante, e as regiões que são regiões variáveis. Essas regiões de domínios variáveis, elas são importantes porque faz com que os anticorpos reconheçam diversos tipos de micro-organismos, né, proteínas, ou que a gente também chama na imunologia de antígenos, né? Então a gente fala que são regiões de ligações aos antígenos, uma vez que os anticorpos têm a finalidade de neutralizar esses antígenos, ou seja, essas proteínas presentes aos patógenos e que nos causam, né, danos à saúde, ok? Então, o anticorpo ele é dividido dentro dessa estrutura complexa. A gente tem essa estrutura aqui, essa região que a gente chama de FAB, que é a região que vai se ligar, vai reconhecer os padrões moleculares dos micro-organismos, ou seja, dos antígenos, e a região FC, que algumas células do sistema imune apresentam um receptor, como os macrófagos, para facilitar no processo, né, de fagocitose, né, de retirada mesmo tanto de micro-organismos ou de partes, né, de estrutura aí desses micro-organismos. Como a gente estava falando, né, da importância aí dos anticorpos, não só na neutralização, mas também no processo de fagocitose. Então, nós falamos, né, que esses anticorpos, eles apresentam, vou voltar aqui novamente, a região FC, que vai ter ligação em algumas células, né, do nosso sistema de defesa. Sendo assim, macrófagos, que são células de defesa, células fagocitárias, elas apresentam, né, receptores das estruturas FC e do anticorpo, e os antígenos dos micro-organismos se ligam aí à região FAB, e isso facilita o processo de englobamento, também dito aí, né, de fagocitose dos micro-organismos que agem contra os nossos órgãos e nossos tecidos, tá? Aqui a gente deu um exemplo da proteína IgG ligada aí a um vírus, né? Um vírus qualquer, ok? E nós temos também, nós não podemos deixar de falar das proteínas de membrana, né? Lembrando, né, pessoal, que a gente falou que proteínas que são proteínas transmembrânicas, elas vão aí apresentar aminoácidos com cadeias laterais aí que são hidrofóbicas, ou seja, apolares, para que essa proteína ela consiga ficar aí ancorada na membrana plasmática, que mais uma vez ela é formada de fosfolipídios, ok? E diversas proteínas de membranas têm várias funções, como funções aí de moléculas receptoras, pegando o gancho do que a gente falou aqui do processo de fagocitose. E também temos proteínas aí denominadas proteínas transportadores. Um bom exemplo disso são as proteínas transportadoras de glicose, o GLUT, né? Nós temos vários aí subtipos de GLUT, e o GLUT a gente bem sabe que são proteínas que são translocadas para a membrana toda vez que a gente tem aí a presença da insulina, e é o GLUT que vai facilitar a entrada da glicose para as nossas células através do processo de difusão facilitada. Bom, pessoal, nós já demos aqui diversos exemplos, né, de proteínas. Para não estender e a aula de proteínas não ficar tão grande, eu vou encerrar por aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês, atividade permanente, tá? Como a gente já tem feito, tranquilo, depois eu vou corrigir. E as nossas próximas aulas agora se dará a respeito das enzimas, ok? Um abraço e bons estudos!